agora que os auxiliares, as diaconisas, distribuam a todas as mulheres da igreja. Uma pequena lembrança que eu quero agradecer aqui minha irmã Kátia, que preparou com tanto carinho as mulheres da nossa igreja. É uma lembrança, então recebam, mulheres de todo o coração, uma lembrança da igreja de Nova Vida, nessa data tão especial, ok? Amém? E deixarei a homenagem especial para as pastoras, para as esposas de pastor, que também no domingo passado foi o dia da esposa do pastor, então emendando com o Dia Internacional da Mulher. Então nós no final do culto faremos uma homenagem especial para essas mulheres tão queridas em nosso meio. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre 5 mulheres. 5 mulheres de um homem só. Então, complicado, mas 5 mulheres que foram fundamentais na vida de um grande homem. E, queridos, olha, esse homem foi singular na história de Israel, na história do povo de Deus, na história da igreja. Então, esse homem é singular. Eu quero falar sobre Moisés. 5 mulheres passaram na vida de Moisés, que mudaram, foram determinantes na postura em relação à história de Moisés. Moisés não seria o homem que foi, talvez Moisés nem vivo, nem chegasse a ter vida, certamente não chegaria a nascer se não fossem 5 mulheres que entraram em suas vidas, em sua vida, de uma forma assim tremenda. Abram por gentileza, e sim, no segundo livro da Tanar, capítulo 2, versículo 1, livro de Êxodo, capítulo de número 2. Vamos, Êxodo, na verdade, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Olha, tem um jovem ali, tem um jovem outro ali atrás. Que a igreja os receba com uma carinhosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos. Uma alegria enorme tê-los aqui nesse dia tão especial, dia onde nós cultuamos ao nosso Senhor Jesus. Primeiro, Êxodo capítulo 1, versículo de número 22. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Quem achou, diga achei. Em achando, por favor, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Vamos fazer a leitura prefacial desta mensagem. O versículo 22 do capítulo 1 diz assim, de Êxodo: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis mas a todas as filhas deixareis viver. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, tamanha ato de crueldade determinado por faraó, onde ele declara, Deus, que todos os meninos deveriam ser jogados no Nilo, afogados, mortos. Apenas as mulheres, as meninas seriam poupadas. Deus, um momento tão difícil da história de Israel, da história do povo hebreu, mas em tudo, Senhor, Tu transformaste a maldição em bênção. Assim na minha vida, em nossas vidas, Deus, em todos os intempéries da vida, Tu sempre tem uma resposta certa para nós. Sempre tem, meu Pai, um escape, uma saída. E eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, sobre cada letra lida, cada versículo, cada texto, Senhor, fala conosco nesta manhã. Deus, nos leva assim a nossa mente cativa a Ti. Fala conosco, abençoa as mulheres, os homens, as que aqui estão, as que não estão, Senhor, obrigado, porque essas mulheres foram determinantes na vida de Moisés, assim como essas que aqui estão, são determinantes em seus lares, em suas famílias, com seus filhos, com seus amigos, suas amigas, no trabalho. Deus, obrigado pelas mulheres que Tu tens colocado ao nosso lado, ao nosso redor. Deus, as abençoe em nome de Jesus e me usa, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem se assentar. 5 mulheres determinantes na vida de Moisés. E, queridos, para dar um contexto rápido sobre o que estava acontecendo sobre o povo hebreu agora no Egito, vocês sabem, conhecem, trazem a lembrança agora dos milagres que Deus fez através de José. José foi o segundo homem do Egito. José estava preso quando um dia Faraó teve um sonho, e nesse sonho de Faraó havia ali 2 vacas, uma magra, mirrada e outra gorda, assim também como havia também ali uma planta de uma espiga mirrada e outra mais cheia.
e a mirrada comia cheia, assim como a vaca magra comia a vaca mais gorda, mas por mais que as vacas magras comessem as gordas, continuavam magras. E ali Faraó tem aquele sonho, fica incomodado, chama os magos do Egito todos para tentarem discernir, tentarem interpretar aquele sonho. Ninguém conseguiu. Até que um copeiro, que um dia estava preso também com José, e agora já estava livre, falou: olha, existe um homem que agora está na prisão, chamado José, e esse homem interpretou um sonho que eu tive ali. E aí Faraó na mesma hora o chama, e vem José, fez a barba, tomou banho, se apresentou diante de Faraó, e quando Faraó menciona, diz o seu sonho, na mesma hora, José fala: olha, bom, esse sonho reflete que haverá sobre sobre o Egito, sobre o mundo inteiro, um momento de muita fome, ou melhor, 7 anos de abundância, e logo em seguida 7 anos de muita pobreza que vai alcançar toda a terra. E mais, José não apenas interpretou o sonho de Faraó, como José também deu o que fazer sobre tudo isso. E ele falou: olha, o que nós faremos nos 7 anos de abundância, guardaremos uma parte para que possamos ser supridos nos 7 anos de escassez que virão. E ali Faraó toma aquela medida, aceita, concorda, e não apenas concorda, como coloca José como segundo homem do Egito. E queridos, tudo isso acontece, a revelação do sonho realmente é concretizada, e ali o povo é abençoado, o mundo inteiro teve que comer na mão do Egito, então só havia comida no Egito, ou seja, Deus operou um grande milagre através da vida de José. O tempo vai se passando, o povo hebreu começa a crescer, José já morre, Faraó havia morrido, outros faraós surgiram, e esses faraós que foram surgindo começaram a se esquecer de quem era José, do que José tinha feito, e ao mesmo tempo o povo hebreu crescendo muito no Egito, e Faraó, que agora não mais conhecia José e nem sabia da história dos hebreus, Faraó fala: olha, o povo hebreu está crescendo muito aqui. Isso é muito perigoso, porque daqui a pouco serão mais numerosos do que os próprios egípcios. E se eles fazem aliança com um povo inimigo, um povo vizinho, podem entrar aqui no Egito e acabar com tudo. Então vamos colocar trabalhos pesados sobre os hebreus, para que eles estejam cansados, para que eles venham se prostrar e não tenham mais filhos. E assim foi colocado, mas não adiantava, o povo prosperava, o povo hebreu continuava crescendo mais e mais, até uma hora em que Faraó determina mais um ato de crueldade, e ele diz o seguinte: olha, todo menino que estiver por nascer, as parteiras irão matá-lo. Menina pode nascer, mas meninos, ao nascerem, na mesma hora, a parteira matará esse menino. Queridos, aí surge na história, e Moisés nasceria nessa época. Imagina sobre o que Moisés estaria fadado à morte ainda no ventre, ao sair do ventre de sua mãe. E a primeira ordem de Faraó foi essa: toda criança saindo do ventre deverá ser morta, sendo menino, pelas parteiras. E aí acompanhe comigo agora, Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 15. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra, guarde isso, Sifrá e Puá. As duas primeiras mulheres que foram determinantes na vida de Moisés. Mulheres que foi colocado sobre elas a ordem de um rei, de um faraó, de um presidente, trazendo para o nosso contexto de uma democracia, de um presidencialismo, colocou sobre o presidente da república uma ordem, uma lei foi baixada, uma lei nacional, atingindo municípios, a área federal, estadual, onde todo menino que nascesse no parto, no hospital, deveria ser morto. Imagina você, profissional de saúde, e recebendo uma ordem dessa, e sabendo que se você não cumprisse uma ordem dessa, você seria despedido. Olha em que composição, em que condição estavam essas parteiras, com nomes que você precisa guardar: Sifrá e Puá. Nesse dia das mulheres,
não tem como se esquecer de Sifrá e Puá, duas grandes mulheres. Olha o que diz a Bíblia, versículo 16, dizendo: quando servides de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. 17, as parteiras, porém, temeram a Deus. O que me chama a atenção, queridos, que mesmo determinadas, ou melhor, mesmo diante de uma determinação, de uma autoridade máxima, elas temeram antes a Deus do que Faraó. Elas temeram antes a Deus do que o que Faraó poderia fazer com elas, e certamente era morte, queridos. Não seguia uma ordem de um faraó, e Faraó naquela época era Deus, o Deus Ra, o Deus Sol, o Deus Nilo, tem todos, a gente sabe que no Egito há um panteão de deuses, e Faraó era um deus, era cultuado como um deus. E você desobedecer o Deus do Egito era sentença de morte. Mas aquelas mulheres, em primeiro lugar, temeram a Deus. Queridos, que coisa linda, que mulheres eram aquelas. Isso deve existir em cada uma das mulheres e dos homens que aqui estão. O temor a Deus. Queridos, Mateus vai declarar que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo. Mas devemos sim temer aquele que pode não apenas fazer perecer o corpo, mas também a alma. Em outras palavras, o que Mateus, inspirado por Deus, está falando: olha, não tema a morte. Tema aquele que pode fazer com que a sua morte seja eterna, fora da presença de Deus. Queridos, quando eu olho para essas parteiras e esse temor a Deus, o salmista vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Foram sábias desobedecendo a ordem de Faraó, mas temeram o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje, você mulher, você homem, com determinações na sua mesa, determinações na sua casa, determinações na sua mente, no seu coração, que você sabe que não agradam a Deus, não vão agradar a Deus, não vão frutificar na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua comunhão com Deus. E, queridos, em nome de Jesus, você pode determinar sim sobre a sua vida: eu não farei. Eu vou obedecer aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Eu vou deixar de lado o vício, vou deixar de lado as tentações, vou deixar de lado aquilo que determinaram, que eu sei que não agrada a Deus. Eu não vou fazer, eu não quero, eu decido sobre a minha vida. Tem um versículo que eu escutei da aula, que foi que todas as coisas estão lícitas, mas nem todas me... Ou seja, eu posso escolher, eu tenho esse poder de escolha, eu tenho esse poder de falar: eu não quero isso, não, eu sei que isso não vai me fazer bem, mas é pecado? Talvez não seja, mas não vai me fazer bem, vai me trazer problemas lá na frente, e eu consigo enxergar isso como homem e mulher de Deus, e não quero ter problemas na minha vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Essas mulheres temeram a Deus. E olha o que diz o versículo de número 17 ainda: as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver. Pula para o versículo 20 agora. E Deus fez bem e o povo aumentou e se tornou muito forte. E Deus fez bem às parteiras. Queridos, Deus recompensa os nossos atos. Nós não servimos a Deus para termos recompensa, ok? Nossa relação com Deus é por graça, é favor e merecido. Eu me relaciono porque eu amo, ok? Amém, igreja? Mas certo é que Deus recompensa, Deus abençoa, Deus fez o bem para aquelas parteiras, Deus poupou. Depois você leia todos os versículos, Deus poupou, o faraó não tocou naquelas parteiras. Deus fez bem a elas, Deus fará bem, coisas boas para cada um de nós, amém? Se temermos a Deus em primeiro lugar, colocarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas em primeiro lugar, Senhor, tenha certeza, querido irmão, minha querida irmã, que Deus fará o bem sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Versículo de número 21, continuando: e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu... Olha o bem, queridos. Você imagina o que é uma mulher, uma parteira, assassinar uma criança? E ela era mãe, queridos.
ou melhor dizendo, ela era mulher. Imagina uma parteira matando uma criança. Como ela depois teria filhos? Como seria a vida dela depois gerando vidas? Uma mulher que foi uma assassina. E o bem que Deus fez, assim entendo eu, diz no versículo 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Deus deu família para aquelas mulheres, amém? Deus deu graça, deu a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter, que é a sua família. A herança que nós deixamos para os nossos filhos, amém? Que é a presença de Deus na família. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus fará o bem sobre as nossas famílias. Versículo 22. Então, já falei de duas mulheres, né? Eram cinco mulheres determinantes na vida de Moisés. E o versículo 22 diz, então, ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, como as parteiras não estão dando conta de matar as crianças, aquelas que nasceram deverão ser jogadas no Nilo, mortas, afogadas. Sendo meninos, deverão ser assassinados, afogados, jogados no Nilo, e eles seriam mortos. Queridos, não era apenas um assassinato, ok? O Nilo tem um nome do Deus. Lembre-se, a primeira praga que Deus manda sobre o Egito foi o quê? Transformar as águas em sangue, as águas do Nilo. Não apenas uma praga para exercer, para mostrar quem é Deus, mas porque o Nilo era um Deus, tá? Esse Deus chamado Rapi. Então, não apenas quando aquela criança era jogada no rio, não era apenas um assassinato, mas era um culto ao Deus Nilo, ao Deus Rapi. Não vamos muito longe. Até hoje, se você for na Índia, aquele rio que eu sempre me esqueço, qual é o nome dele? Como? Oi? Isso, o rio Ganges, ele é sagrado. As pessoas cultuam aos deuses ali na Índia, descendo naquelas águas, se lavando, a água imunda, mas é água santa para eles. Ou seja, não está muito longe de nós o que acontecia aqui na vida, no tempo de Moisés. Então o Nilo era cultuado, esse Deus Rapi, o jogar a criança ali não era apenas assassiná-la, mas era cultuar o Deus que os egípcios serviam ali no Nilo. Amém? Glória a Deus. Agora começa o capítulo 2 de uma outra mulher, uma grande mulher de Deus, uma mãe. Capítulo 2, versículo 1 diz, foi-se um homem da casa de Levi, o nome desse homem era Anrão, e casou com uma descendente de Levi, o nome dela era Joquebede. Então Anrão e Joquebede vão ter filhos, um deles Moisés e a outra Miriam. Amém? Então guarde Joquebede, o nome desta mãe, dessa grande mãe. Olha o que diz o versículo 2. E a mulher, Joquebede, concebeu e deu à luz e vendo que era formoso, que era Moisés, né? Escondeu por 3. Queridos, não deve ser fácil esconder um filho por 3 meses. Casas pequenas daquela época, casas que a estrutura não eram tão fortes, ou seja, certamente uma criança chorando, gritando, seria fácil ouvir esse choro onde não havia porta, era apenas cortinas, ou seja, o som iria sair com uma força grande, daria para ser ouvido, mas Joquebede escondeu Moisés por 3 meses, dando de mamar, com o choro do filho, escondendo ele, guardando, porque os soldados passavam, vigiavam de casa em casa, batiam de porta em porta, para saber se algum menino ali estava, porque se houvesse algum menino seria morto na mesma hora. Mas aquela mulher esconde o máximo que ela podia. E eu creio que os 3 meses de esconderijo que ali Joquebede teve com seu filho foi um tempo máximo que ela poderia ter para esconder o seu filho, porque passando disso seria quase que inviável, não teria mais como. E trazendo isso para os dias de hoje, claro, contextualizando, assim são os pais, as mães de uma forma especial nesta manhã. Tentam esconder seus filhos de todas as formas, dos males, das dificuldades, das mazelas, dos bullying,
das amarguras, das tristezas, das frustrações. Toda mãe, todo pai tenta ao máximo mitigar, diminuir essas tristezas, que é inerente realmente a quem ama. Quem ama faz isso. E ali Joquebede muito mais ainda. Essa mãe, mulher, estava poupando a vida de seu filho e tentou escondê-lo de todas as formas, até uma hora que não tem mais como. Tem uma hora que realmente os filhos têm que sair do ninho, né? Tem que sair do convívio mais contínuo da sua mãe, e tem que realmente viver a sua vida, tem que ter as suas frustrações, tem que vencer os seus desafios. Isso é muito difícil, né, gente? Você, pai e mãe, é difícil falar sobre isso, mas nós sabemos também que é o crescimento da criança. Mas ali Joquebede estava numa forma muito mais difícil. Ela sabia que deixar de esconder o seu filho era saber que ele morreria, ele seria morto. Mas olha o que faz aquela mulher. Primeiro, o protege de todas as formas, né? Durante 3 meses, tudo que ela podia fazer era proteger o seu filho, e assim ela faz de todas as formas, como toda mãe faria. Mas o versículo 3 continua. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Para aqui, queridos. O junco é uma planta muito comum no Egito, e essa planta ela é cilíndrica, mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, e é uma plantinha em forma cilíndrica, e vive ali na beira do rio, uma planta aquática. Ela vive ali bem na beira do rio, do Nilo, e em outras, ou seja, é uma planta realmente que vive à beira do rio. E a primeira coisa que a sua mãe faz é fazer um cesto desta planta. Joquebede consegue pensar no que poderia proteger mais o seu filho. E ela faz um cesto de uma planta que já está acostumada com as águas. Uma planta que tem uma certa permeabilidade, uma planta que sabe conviver com as águas. E ela faz um cesto da melhor forma que ela podia fazer, porque ela sabia que só assim ela podia cuidar um pouco mais de seu filho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós fazemos cestos, né? E tentamos colocar ali a cesta do estudo, a cesta do melhor colégio, a cesta da melhor educação, a cesta da melhor saúde, a cesta da maior educação dentro de casa, a cesta do evangelho, a cesta do ensino bíblico, a cesta do amor. Nós procuramos fazer o melhor, porque eles sairão, eles andarão, eles procurarão, eles determinarão, eles escolherão. O livre-arbítrio está sobre eles, não está mais sobre o pai, a mãe. Tem uma hora que o pátrio poder, ou seja, o poder que os pais têm sobre os seus filhos, ele se encerra. Ele se encerra. Isso se dá com a maioridade. Entretanto, queridos, nós sabemos que quando um filho sai da sua casa para ir para a faculdade, para a escola, eles farão escolhas ali. E o cesto que a gente coloca é o melhor possível. Você, mãe, você sabe quanto você se desdobra trabalhando fora, trabalhando em casa, trazendo cuidado para o seu filho, ouvindo, preparando uma cesta maravilhosa, porque o rio não é fácil. Estar no Nilo não é fácil. Estar no Rio de Janeiro não é fácil. Estar na escola com pessoas de N culturas e N pensamentos não é nem um pouquinho fácil. Mas o cesto é competência da mãe, do pai. Eu estou enfatizando mais a mãe por causa do dia. Mas a cesta é feita pelos dois, pelo pai e pela mãe. Mas a mãe ela vai ser mais detalhista. A mãe sempre é mais detalhista, ok? Talvez essa planta tenha sido escolhida, sim, da melhor e da mais perfeita. Eu alguns meses atrás, eu fiz um tour, uma caminhada sobre a história do café, o cultivo do café, e existia uma região ali em Carmo de Minas, onde um lote daquela lavoura toda de café era separado para tirar dali um café especial, um café maduro, um café que o próprio brasileiro não conhece, um café que praticamente totalmente é exportado. E quem colhia esse café eram apenas as mulheres poderiam colhê-lo. Apenas as mulheres. Porque as mulheres conseguiam identificar tons diferentes. O homem fala, isso aí é vermelho. A mulher fala, não, isso aí é um vinho.
Então, a mulher ela consegue identificar tons de cada cor. O homem não tem essa faculdade e nem eu quero ter. Tá? Mas as mulheres são detalhistas, elas conseguem realmente identificar tons, detalhes. E talvez a Joquebede, ao fazer aquele cesto, chorando, creio eu, mas fazia o melhor cesto que ela poderia fazer para o seu filho. Por mais adverso que seria o local onde ele seria colocado, o cesto poderia ser escolhido de tantas plantas, mas escolheu do junco, uma planta que vive à beira do rio, uma planta acostumada com as águas, porque aquele cesto iria estar sobre as águas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Assim a mulher, é assim a mãe, ela é detalhista, ela vê as nuances, ela consegue enxergar aquilo que o homem não enxerga, né? O homem é muito direto, o homem é muito reto, o homem não consegue... Dizem, existe uma pesquisa aí que diz que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e o homem só consegue fazer uma, né? Bom, pesquisas são pesquisas, nem todas podem ser totalmente fidedignas, né? Mas realmente eu reconheço que as mulheres conseguem fazer várias coisas assim ao mesmo tempo. Eu me concentro numa e eu vou fazer aquilo. Vou postergar o que está depois, mas eu vou fazer aquilo no qual eu me concentrei. Eu sou assim, talvez a maioria dos homens seja assim também. Mas a mulher é super detalhista e aquele cesto, queridos, eu creio que foi escolhido e feito da melhor qualidade. Porque o seu filho, Moisés, iria atravessar o maior desafio de sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Continuando. Tomou um cesto de junco, ainda no versículo 3, calafetou com betume e... Ela foi além, gente. Ela foi além. Talvez o homem colocasse, tá bom, joga no rio, tá tranquilo. Ele é macho, ele aguenta. Às vezes eu falo isso, Mateus, não é nada. Mas quando o futebol, Mateus, levanta, vambora. Aí a mãe vai lá, meu Deus, meu filho. Aí bota gelinho aqui do lado do outro. E eu, Mateus, embora, Mateus, levanta, cadê Mateus? Mateus está aí? E eu falo, Mateus, bora, levanta. Mas tá doendo. Vamos lá, cara, isso é do jogo, vamos embora, levanta. Mas a mãe, na mesma hora, põe no colo, aí beija, aí já estragou tudo, aí não tem mais o que fazer. O cesto, para mim, talvez aqui estivesse bom, já é o cesto, já é da própria planta, dali que está acostumada com as águas, vai ser legal, ele vai estar bem seguro. Não. A mãe, ela vai botar o betume, piche. O betume e o piche é extraído do petróleo, então o betume é mais sólido, o piche é mais líquido. Para a água, para impermeabilização, para impermeabilizar o cesto. Então a mãe vai lá colocando o betume nas frechazinhas, né, daquele cesto, de forma detalhada, para não entrar aguinha nenhuma, nenhuma gota vai entrar aqui. Aí passa o betume em tudo. Eu creio que aquele deve ter ficado tudo negro. Devia ser betume para tudo quanto é lado. Porque ela não queria que nenhuma água entrasse no seu filho, no cesto de seu filho. Glórias a Deus pelas mães, amém? Glórias a Deus pelas mulheres, que sabem realmente cuidar dos filhos de uma forma muito melhor que os homens. Sim ou não? Sim ou não? Eu costumo falar que é difícil você comparar amor de pai e mãe, ok? Eu realmente entendo que o amor de uma mãe é muito maior que o amor de um pai. Muito maior não, vamos diminuir aí. É maior, né? Porque existem realmente situações que eu não vivi, né? Não, como foi o poema aqui, não carreguei a Débora nem o Mateus no meu ventre, não dei de mamar para eles, então não sei o que é esse amor, mas a mulher sabe, amém? E glória a Deus pela vida das nossas esposas, das mulheres de Deus, amém? Sonham, que querem, que desejam, que caminham para isso. E ali estava aquela mãe, colocando betume em todo o cesto, cuidando para que, por mais que o junco fosse adaptado para a água, mesmo assim, era necessário colocar o betume para impermeabilizar todo aquele cesto. E ali estava sendo colocado Moisés. Vocês conseguem imaginar, vocês conseguem entrar um pouquinho aqui no texto, entender a dor que passa no coração dessa mãe? Vocês conseguem entender o desespero que passa no coração dessa mãe? Você consegue enxergar as lágrimas descendo do rosto dessa mãe? Queridos, quantas mães não dormem
desesperadas com seus filhos que não chegam em casa. Quantas mães estão adoecendo porque não têm notícia de seus filhos. Quantos filhos nas drogas, quantos filhos desviados, quantos filhos perdidos. E você não consegue dormir, não consegue pensar, não consegue ter paz. E você chora no seu lugar, chora na sua cama, briga com seu marido. Porque no final sempre a culpa é do marido. Isso é verdade, gente. Eu já entendi isso lá em casa também. Eu já assumo a culpa logo de cara. É a melhor coisa que tem. Você já assume a culpa. Mas eu não fui eu. É verdade. Eu errei, eu falhei. Aí acabou a briga, gente. Aí a gente administra a situação. Então, mas eu não vejo Anrão aqui na história. Queridos, eu queria estar com a minha esposa nesse momento de colocar o cesto no Nilo. Eu não vejo Anrão na história. Eu não sei se Anrão foi fraco. Eu não sei se o pai não teve coragem. Eu só sei que mãe tem uma coragem absurda. Absurda. Eu nunca vou me esquecer um vídeo, eu já compartilhei isso, um vídeo de uma criança, não sei se era um zoológico, algum tipo desses zoológicos que há um diálogo, um compartilhar com o animal, não sei. Mas eu sei que a criança, o filho, caiu do muro e caiu perto onde estavam os jacarés. E um dos jacarés crocodilos foi realmente e mordeu a criança. Queridos, aquela mãe na mesma hora pulou o muro, meteu a mão, abriu a boca, meteu a mão na boca do jacaré mesmo e tirou seu filho, todo ensanguentado, mas tirou dali. Eu não sei se o pai estava junto, mas que a mãe desceu. E a mãe realmente tinha uma coragem, uma força que é inigualável. Inigualável. Eu não vejo Anrão nesse texto. Eu não vejo o pai nesse texto. Como não vi Adão quando Eva estava sendo assediada pela serpente. Então, o que eu falei que no fim tudo é do homem, talvez eu esteja certo na minha fala, que a princípio foi de brincadeira. Então, porque se o homem é o cabeça do lar, se o homem sustenta emocionalmente, se sustenta fisicamente, se o homem sustenta também administrativamente um lar, o que acontece sobre o lar é culpa dele também. Se Moisés estava sendo jogado no Nilo, e se apenas Joquebede estava assumindo essa responsabilidade, queridos, eu creio que o homem foi muito omisso. E quantos pais omissos existem? Que delegam tudo para sua esposa, tudo para a mãe. Tem pais que delegam para os avós. Né? Os filhos, claro que existem tempos, épocas. Eu sei que há momentos difíceis, eu sei que às vezes não é melhor, você não tem com quem deixar, eu sei de tudo isso, ok? Já passamos por tudo isso. Mas entendo que enquanto eu tiver tempo, o filho é meu. Enquanto estiver sobre a minha guarda, enquanto estiver sobre a minha competência, enquanto eu tiver tempo para educar, não delegarei a competência para ninguém. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Competência é nossa. A educação não é a escola que vai dar. Não é a babá que vai dar. Nada contra a babá, já falei sobre isso. Se eu tivesse dinheiro, eu teria uma babá. Nada contra, ok? Mas, assim, final de semana, eu creio que é o momento dos pais estarem com seus filhos. Eu vou repetir algo que eu já disse muito tempo atrás. Eu fui num final de semana, foi agora, foi há pouco tempo. E lá na Barra, estava passeando no shopping. E era um domingo, era sábado. E que eu vejo ali os pais, a criança devia ter ali uns 2 anos no máximo, e 2 babás. Que fosse uma. Queridos, sábado e domingo é um momento que eu quero estar com os meus. Quero passar o meu tempo com os meus. Quero dar a educação que eu recebi de Deus para os meus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu posso tendo condição, querido, olha, quiser pagar uma babá, hoje não tem mais essa situação, mas é muito bem-vinda, mas em casa, sábado e domingo, eu quero estar com os meus. Amém, igreja? Glória a Deus. Não vejo Anrão aqui e vejo uma responsabilidade sendo colocada injusta sobre os ombros da mulher. Joquebede, no momento mais difícil, sozinha. Queridos, isso eu não estou falando de algo tão
tão diferente do que passamos, não. Às vezes o homem acha que por trabalhar e por colocar dinheiro em casa, ele já está fazendo tudo. E a responsabilidade toda injusta é colocada sobre os ombros da mulher. E a mulher se desdobra, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazendo dever de casa. Ainda querem botar a previdência no mesmo tempo, né? Mas o trabalho que a mulher tem, o trabalho que advém sobre a mulher, é muito maior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas ali estava aquela mulher, escondendo, Joquebede, sozinha, fez o cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele, versículo 3, finalzinho, pondo nele o menino. Já imaginou isso, queridos? Você colocando seu filho no cesto, queria ser jogado no rio. Pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do... Esse carriçal eram várias plantas, vários juncos, várias plantas ali de juncos, eram juncos que ali estavam, e esse arbusto de juncos, e ela colocou ali. Olha como a mulher é mais detalhista ainda. Talvez um homem falasse, joga aí no Nilo. Bum. E foi, vamos morar daqui. A mulher não, ela coloca entre os juncos, ela bota no meio do carriçal, ela coloca onde o cesto não sairia do lugar. Estava no Nilo? Estava, mas estava entre as plantas. Em outras palavras, Senhor, guarda o meu filho. Senhor, em nome de Jesus, meus filhos estão crescendo, meus filhos serão homens e mulheres de Deus, vão sair de casa, vão para a escola, vão daqui a pouco, vão construir família, mas Senhor, coloca juncos ao redor dele, que os protejam. Boas amizades, homens de Deus, mulheres de Deus, lugares saudáveis para onde eles possam estar, mas que os juncos protejam os nossos. Aquela mulher, no momento de muita dor, de muito choro, ela consegue enxergar um lugar mais seguro. Se assim eu posso falar em relação ao Nilo. Mas olha o cuidado que aquela mãe tinha sobre o seu filho. Versículo 4. Já falei de Sifrá, já falei de Puá, já falei de Joquebede. Versículo 4. A irmã, que é Miriam, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Queridos, interessante que a mãe sai de cena. Talvez a dor fosse muito grande. E ali havia uma determinação de Faraó, ali havia soldados, creio eu. Mas o certo é que a dor é tão grande da mãe que ela sai de cena, mas a irmã, chamada Miriam, acompanha aquele cesto, não deixa de observá-lo, em nenhum momento tira o olhar do cesto. E eu creio que não era apenas observar, um olhar do cesto, mas também o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse cesto. Eu vou tirar meu irmão dali. Isso é uma injustiça. Se algum soldado chegar aqui, eu vou partir para cima, eu não vou deixar matá-lo. Certamente o olhar daquela irmã, daquela mulher, também era de, na última instância, morrer pelo seu irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que determinação, queridos. Eu não sei se passou a noite, não sei se virou o dia, eu só sei que aquela mulher não parava de observar. Certo é que o cesto pouco deve ter se movido, porque estava entre os juncos, ali no carriçal. Mas aquela irmã não tirava o olhar, concentrada e observando e pensando no que poderia falar. Aí o versículo continua, versículo 5. Desceu a filha de primeira mulher, Sifrá, segunda, Puá, terceira, Joquebede, quarta, Miriam, quinta, desceu a filha de, nós não sabemos o nome, mas a filha de Faraó chega para tomar banho no rio Nilo. E a Bíblia diz, versículo 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, viu? Não saiu do lugar o cesto. Enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a Moisés. E eis que o menino chorava. Queridos, guarde isso. O menino chorava. Eu tenho certeza que esse choro alcançava os ouvidos da irmã que o observava, mas sem poder fazer nada. Eu tenho certeza que
Joquebede, quando coloca seu filho, qual a mãe que nunca chorou ao colocar e deixar seu filho numa creche? É um choro, a mãe chora mais do que a criança. Aí depois que a criança se acostuma com a creche, aí a mãe começa a chorar, porque não dá mais valor para ela. Está entrando sem olhar para trás, não me ama mais, está amando mais as professoras. Aí é o chororô de lá e daqui, mas isso é mãe, né? O homem chega lá, chega embora. Tchau, tchau, estou indo trabalhar. A mulher fica ali, aí tem um tempo de experiência, né? A mulher passa uma semana. Não, precisa de mais. Mãe, já acostumou. Não, ele pode chorar. Ele pode chorar a qualquer momento. Né? Então, isso é mãe, queridos. Isso é ser mãe. Amém? Isso é postura que nasce com toda mulher. Com toda mulher. E aí o versículo diz, versículo 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele, a filha de Faraó, teve compaixão dele e disse, esse é menino dos 7. Então disse sua irmã, a filha de... Olha gente. Do nada aparece Miriam novamente. Enquanto a filha de Faraó estava abrindo o cesto, vendo o menino, meu Deus, esse é filho chorando, esse é filho realmente dos hebreus. E ela estava, a Bíblia diz que ela entrou em compaixão com a criança. Na mesma hora aparece Miriam. Miriam, durante todo aquele momento, nunca tirou os olhos de seu irmão. Mulher, amor, guerreira, amizade. Amizade não se denota por estar junto, né? Amizade se denota por, sim, estar junto nos momentos mais difíceis da vida. Aí sim, uma amizade é acentuada. Aí sim, uma amizade é ratificada. Isso, ali estava sua irmã durante todo o tempo, observando. E quando ela viu a filha de Faraó chegar, olha, eu já planejei isso, se fosse soldado eu ia fazer isso, se fosse isso, mas a filha de Faraó, não dava para imaginar, queridos, que a filha de Faraó desceria ali no Nilo e encontraria seu irmão Moisés. Mas na mesma hora, numa tirada linda, típica de mulher, gente. Tem coisa que acontece, cara, não sei nem o que eu vou falar, cara. Aí a mulher vai lá e fala, já aconteceu isso com vocês? Poxa, eu queria falar isso, mas não, você falou, ainda bem que você falou. Eu não consigo falar essas coisas. Tem um pouquinho de vergonha. A mulher vai lá e fala. Você tinha que ter falado, meu Deus. Mas não veio isso na hora. Mas eu vou falar. Mas a mulher fala. Pelo menos a minha fala. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, então disse sua irmã Miriam, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha que criatividade espetacular. Olha que estratégia linda. Miriam, naquele tempo todo, observando o cesto, chega a filha de Faraó, na mesma hora ela aborda a filha de Faraó e fala, olha, você quer que eu chame uma hebreia para dar de mamar? Porque essa criança precisa mamar. Vai ver que o choro é isso, né? Então precisa mamar. Está falando de quem? Da própria mãe, né? Mas ela na mesma hora já chega, vê o problema e já chega com a solução. Isso é coisa de mulher, gente. Eu vou planejar, eu vou ver. Eu falo, peraí, deixa eu pensar. Não, já vai ser assim. Que isso? Não, deixa eu pensar aqui. Peraí que eu vou pensar. Eu sou assim, né? Então deixa eu pensar, peraí, me dá um tempo. Vou pensar. Mas Miriam, na mesma hora, não, peraí. É choro, tem que mamar, tem que chamar uma mama de leite. Ama de leite, né? Mama de leite é terrível. Tem que chamar uma mulher para dar de mamar para essa criança. E olha o que disse o versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do... Eu fico imaginando a alegria de Miriam correndo. Esse vai, quando a Bíblia diz assim, vai, saiu, pois, a moça, saiu correndo, saiu disparada. Saiu gritando. Gritando não podia, né? Senão ia deflagrar que estava chamando a mãe. Mas fica imaginando a alegria de Miriam chegando em casa. Mãe, Moisés está precisando de alguém que dê de mamar. E a filha de Faraó pediu para chamar a mãe, vem. Queridos, é muito lindo. Nossos filhos não sairão do nosso convívio em nome de Jesus, amém?
eu oro e oro pelos meus, assim, Senhor, me dá um marido da Débora espetacular, porque eu vou estar muito junto. Dá uma esposa para o Mateus espetacular, porque nós somos família, né? Nós queremos ter o convívio com a família dele, a família dela. Queremos chegar um final de semana e todos sentarem à mesa. Eu quero ter os meus filhos, por mais que sejam independentes, eu quero tê-los do meu lado sempre. Eu fico imaginando a alegria daquela mãe. Moisés voltou. E talvez você esteja aqui tendo seu filho em casa, mas ele tão ausente. E você no seu íntimo, Senhor, faz meu filho voltar a ter intimidade comigo. Talvez seu filho saiu de casa e talvez não tenha mais intimidade, conversa. Senhor, traz de volta esse convívio. Talvez você, mulher, uma amizade que você perdeu, uma pessoa querida que você não fala mais, não encontra mais. Que Deus traga de volta em nome de Jesus. Deus nos recompensa, amém? Deus tem milagres para as nossas vidas. Deus tem um bem para nós. Como deu o bem para aquela família das hebreias, tem um bem para nós. Glória a Deus. Versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Joquebede. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu. A mulher tomou o menino e o... Queridos, para aqui. Aquela mãe, ela foi tão zelosa com a criança. Tanto cuidado ela teve na educação do seu filho. Trazendo para os dias de hoje. Sempre esteve ao seu lado. Trouxe para a igreja. O ensinava as escrituras. Não falava mal de liderança em casa. Respeitava as autoridades. Compartilhava dos milagres de Deus. Tanta intimidade que ela tinha, é o cesto dela que ela está preparando para colocar em Moisés. Esse é o cesto que a gente prepara para os nossos filhos. Esse cesto vai partir. Nós oramos para que no meio do mundo que é o Nilo, existam esses juncos que vão sempre conduzir os nossos filhos num cuidado maior, que seja o futuro esposo da Débora, futura esposa do Mateus, dos seus filhos. Sejam esses juncos que vão aprumar, colocar no prumo os nossos filhos. Em todo esse projeto de Deus, queridos, esse é o cesto que a gente faz. Para que um dia, não que eles voltem ao que eram antes, mas que eles sempre saibam o caminho de volta para casa. Para que eles sempre saibam que existe um pai e uma mãe que a todo tempo, estará ao lado deles. Em qualquer circunstância, na mais absurda, a mais normal, sempre o pai e a mãe estarão ali para recebê-los de todo o coração. Se você preparar esse cesto, queridos, tenha certeza que isso sempre estará firmado no coração de seus filhos. E nesse cesto tem muita intimidade com Deus. Filhos, procurem ter a sua experiência com Deus. Procurem ter a sua intimidade com Deus. Os pais podem até falar, mas experiências somente os filhos terão singulares com o Senhor. E eu fico imaginando a alegria daquela mãe que há poucos minutos, horas ou dias tinha colocado Moisés no cesto. E agora Moisés estava de volta em seus braços e mais. A filha de Faraó ainda pagou um salário para ela. Olha que bênção, gente. Se bem que seria interessante, né? A mãe tinha que receber um salário. É um trabalho árduo. É ou não é? É ou não é, mães? Não é não? Ah, pastor, eu faço com amor. Sem dúvida que você faz com amor. Mas receber um salário seria uma benção, hein? Seria uma benção. Oh, meu Deus do céu. Vai cobrá-lo? Não pode retroagir, não pode retroagir no tempo. A lei só retroage para benefício do réu. Então pode retroagir, é verdade. Mas o certo é, queridos, que, assim, aquela mulher recebeu mais do que ela imaginava. Tinha perdido o filho, ele o recebeu de volta e ainda recebe um salário para cuidar dele. Deus é bom, amém? Sobre aquilo que talvez você tenha perdido, ou esteja por perder, ou parece que perdeu, Deus trará de volta em nome de Jesus. E algo melhor. Meus amados, quantos homens de Deus nós encontramos aí, quantas mulheres de Deus,
quantos jovens abençoados, caminhando com o Senhor, buscando a Deus. Nós oramos sim muito, muito, muito. O casamento é tudo na vida de um homem e uma mulher de Deus. Casou mal, queridos, misericórdia, misericórdia. É a decisão mais importante que o homem e a mulher fazem nesta terra, se chama casamento. Casamento. Daí o sexto que tem que ser preparado. Eu falo para Débora, tem que estar alinhado contigo. Débora depois vai matar em casa, né? Filha, é daqui para cima. É do seu top para cima. Quando eu falo top para cima, não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, estou falando de intimidade com Deus. Estou falando de chamado, estou falando de ministério. Eu estou falando de intimidade com Deus. Pessoas que vão agregar você, vão multiplicar contigo, vão levar você a adorar mais a Deus. Aí, Gabriel não ri não, com certeza as mães, Dani pensa isso para o Gabriel, Tainá também pensa, com os pais também para Tainá, não é verdade? Sem dúvida, queridos. E Deus trará isso, Senhor, e que venha pagando salário. Senhor, dá em abundância. Senhor, dá mais do que eles merecem. Porque queremos desfrutar de tudo isso juntos. Amém, pais? Amém? Glória a Deus. Preparamos o sexto. Queridos, Moisés não voltou no sexto. Amém? O sexto, a gente prepara, é educação, é a base, eles vão levar. Eles vão voltar. Eles vão voltar diferentes, sem dúvida. Sem dúvida que voltarão diferentes. Mas sempre estaremos de braços abertos, amém? Para cuidar e para dar toda a base que eles precisarem sempre, a tempo e fora de tempo. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 10, que eu não poderia me olvidar de falá-lo. Olha o que diz. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas Querido, depois de grande, talvez ali 12 anos, 10, Joquebede teve que devolver o filho a Faraó. Meus amados, Moisés aprendeu muito com isso. Muito com isso. Moisés se tornou um grande homem, douto em todas as ciências egípcias, um grande soldado, um grande homem de guerra. Deus preparou Moisés dentro do palácio para colocá-lo no deserto e libertar o povo de Israel. Então talvez você não entenda o deixar que o filho tem que andar. Tem uma hora realmente que o filho vai ter que aprender, vai ter que cair, vai ter que levantar. E ele vai amadurecer nisso tudo. E teve uma hora que Joquebede, tão lindo, aquele cestinho, é fundamental, é a base dele. Mas agora ele vai caminhar. E nisso tudo que ele está passando, nisso tudo que nós passaremos, em nome de Jesus, se tornarão homens melhores, mulheres melhores. Amém? Moisés se tornou nada mais, nada menos do que o homem mais conhecido da história de Israel. O homem libertador do povo de Israel. O homem que nós fazemos analogia com Jesus. Assim como Jesus nos libertou do pecado, Moisés libertou o povo de Deus da escravidão do Egito. Ou seja, queridos, que grande homem se tornou. Que nossos filhos sejam Moisés, amém? Seja menina ou menino, Moisés, homens de Deus. Que as mulheres que aqui estão, aquelas que são mães, as que ainda não são, as que geram de outra forma. Tem muitas, graças a Deus, que geram de outra forma, não parindo, mas cuidando, ajudando, auxiliando. Mães espirituais, mulheres de Deus que Deus tem levantado. Que Deus venha fortalecê-las, amém? Nesta manhã, nessa grande caminhada. Que Deus venha fortalecer muito e muito, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu fico olhando cada rostinho aqui, e eu vou pregando, e eu não posso olhar muito, porque eu conheço a vida das pessoas. E, queridos, eu sei da dificuldade de cada um. Eu sei da luta de cada um. Graças a Deus, eu sou um pastor que procura ouvir. Eu sei que o que eu estou pregando aqui encontra eco em corações. E eu sei que palavras que eu falarei aqui, eu nunca usarei como profecia. Seria muito fácil, porque eu as conheço. Mas saiba que Deus está falando com a vida de cada um, amém? Em nome de Jesus. Deus conhece seus sonhos, seus planos, seus projetos. Ele vai sim
dar muito mais do que você imagina. Vai vir salário junto, vai vir recompensa junta. Em nome de Jesus, sobre o cesto que você construiu, Deus vai abençoá-lo. Deus irá abençoá-la, mãe e mulher. O cesto foi feito com todo cuidado e Deus vai abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Eu quero orar por você, mulher, homem de Deus. Essa palavra, apesar de ter sido orientada, direcionada para as mulheres, serve para os pais, para as mães. Certamente que Deus abençoe nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus. Moisés teve uma hora que teve que escolher. Algumas vezes Moisés errou. Moisés errou várias vezes, né? Mas teve uma hora que Moisés teve que escolher. Nem que fosse através da sarça ardendo, mas Moisés teve que escolher. Eu não sei o que Deus fará, mas a escolha, se for necessário algo arder, Deus fará. E na hora da escolha, queridos, tenham certeza, se o cesto foi bem feito, a escolha será melhor. Se o betume foi colocado ali direitinho, a escolha será melhor. Se foi feito com material ideal, tenha certeza, quando a sarça arder, quando o chamado de Deus vier, estarão na presença de Deus. Deus trará de volta. Deus abençoará. Deus cuida. Deus tem cuidado. Miriam observava de longe. Deus tem observado de longe e de perto. De longe e de perto. Não se esqueceu de você, mulher de Deus. Vamos louvar? Feche seus olhos. Você, mulher de Deus, coloque a sua mão no coração. Quero orar por você, mulher, nesta manhã. Você que tem sonhos, projetos. Você que tem sonho de ser mãe. Você que já se enxerga exercendo tudo isso. Deus, em nome de Jesus, Deus, guarda a vida desta mulher. Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Que sejam concretizados no seu tempo.
na hora perfeita que tu tens para cada uma. Deus abençoa da mais alta à mais baixa. Deus abençoa as mulheres que aqui estão, sonhos, projetos, filhos que talvez estejam afastados agora. Deus, o cesto foi feito, betume foi colocado, junco foi feito, colocado entre os juncos. Deus, mas o Nilo é brabo, o mundo é complicado, Senhor, as tentações são enormes, o cesto cisma em sair dos juncos, em tomar o seu próprio caminho. Senhor, mas em nome de Jesus, Tu és aquele olhar de Miriam, muito mais que o olhar de Miriam. Tu és um olhar que vê de longe, de perto. Deus, esta mãe talvez não consiga mais ver e chegar onde ele e ela está, mas os Teus olhos veem e cuida e guarda. Eu te peço em nome de Jesus, quando a sarça arder, Senhor, que eles possam se lembrar do cesto no qual eles foram formados, da casa da onde eles saíram, da vida do pai e da mãe, dos ensinos. Senhor, em nome de Jesus, sobre os nossos que aqui estão em casa, Deus, que possam sim ter relacionamentos abençoados. Deus, que a menina possa encontrar um homem de Deus, que o menino possa encontrar uma mulher de Deus, casamentos no Teu altar, famílias restauradas, saradas. Nós oramos por famílias nesta manhã, Deus. Nos dê famílias, porque foi a herança que Tu deste às hebreias, aquelas parteiras, por temerem a Ti, Jesus. Tu falas que abençoaria as famílias daquelas mulheres. Senhor, quando tememos a Ti, nossas famílias são abençoadas. Nós aprendemos com Cifrá e Poá, mulheres que temeram a Deus. Aprendo com Joquebede, que como mãe fez o melhor, mesmo seu pai longe, ou melhor, mesmo sem o seu marido longe, mesmo seu marido sendo omisso, e injustamente toda a carga ficar sobre os ombros de Joquebede, mesmo assim ela não fraquejou. Deus abençoa mulheres aqui que talvez estejam desamparadas, separadas, divorciadas, onde o marido, meu pai, saiu de casa, onde o divórcio aconteceu, e sobre os seus ombros, meu pai, está a educação, a criação, o auxílio financeiro. Deus, tantas coisas sobre os seus ombros, e ainda cuidar de filhos. Senhor, tenha misericórdia, dá graça a esta mulher, abençoa sua casa, meu pai, abençoa sua mente. Espírito Santo de Deus, cuida desta casa, cuida desta mulher. Deus, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão dentro de casa, mas parece que eles não estão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se o cesto não está sendo bem feito, Senhor, nós queremos nesta manhã fazer tudo de novo. Eu oro por pai, por mães, nesta manhã. Se não tem betume, é hora de botar betume. Se não foi feito com junco, é hora de botar o junco. Porque o cesto vai para o rio. Deus, mostra para esse pai, mostra para essa mãe, onde está precisando estar mais junto, onde está precisando ouvir mais, onde está precisando aconselhar mais. Mas em nome de Jesus, meu Pai, como nós pregamos aqui nesta manhã, nossa família será abençoada. Nossos filhos serão Moisés nesta terra. Libertarão vidas. Vidas serão restauradas através deles. Nós profetizamos sobre os nossos filhos, Deus, futuros pastores, ministros, profetas, evangelistas, mestres na Tua palavra, ministros de louvor. Nós profetizamos professores na Tua casa, trabalhadores na Tua casa, Jesus. Sempre saberão o caminho para casa, sempre saberão. Deus abençoa esta mãe, Senhor, que tem chorado ao ver
ver o cesto se afastando, Senhor. Deus da graça, abençoa, guarda, tranquiliza. Tem mães adoecendo, sem dormir, chorando. Senhor, em nome de Jesus, toma essas lágrimas. O cesto tem que andar. Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela vida de cada mulher que aqui está, pelas guerreiras e mulheres de Deus que são, fazendo jornadas duplas, triplas, quádruplas, mas não se esquecendo do cesto. Deus, obrigado por cada uma delas, mãe ou não, adulta ou não, abençoa da menor a maior, nesta manhã. Paga o salário, Deus, dá o que ela não espera e abençoa sua família, sua casa, em nome de Jesus. Toda a igreja diga, de olhos fechados ainda, de olhos fechados ainda. Quero fazer um apelo nesta manhã. Quero fazer um convite para você, querido irmão, querida irmã. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, queira entregá-la hoje, levanta sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não tem entregue sua vida a Jesus? Queira entregá-la hoje? Basta dar um aceno com a sua mão aí, aonde você está. Vou fazer só mais uma vez esse apelo. Se Deus falou contigo, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, queira entregá-la hoje, ver a sua casa, a sua família abençoada, levanta a sua mão bem alto. Amém. Deus abençoe a vida do Senhor, sempre ratificando sua vida de entrega a Cristo. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe, Senhor. Tem mais alguém aqui nesta manhã? Vamos orar então. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por cada vida. Obrigado pelo Senhor, que mais uma vez sente a necessidade, Deus, de declarar que pertence a Ti. Abençoa a sua vida em nome de Jesus. E abençoa aqueles também que ainda não Te conhecem, ó Pai, que o conhecerão. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma linda salva de palmas a Cristo.